tua vontade, ó Senhor, e sinto-me contente em cumprir o teu querer. Pois desde o mesmo instante que aprendi a crer em ti, a tua santa lei, eu me dispus a obedecer. A lei de Deus e a expressão do seu amor, que terra, céu e mar formou. A obediência a Deus é o serviço do amor daqueles que Ele transformou. Amor atrás de cada mandamento seu, e existe amor maior em observar a sua lei, seguindo o nobre exemplo de quem padeceu por mim. Aquilo que o Senhor mandar, eu obedecerei. A lei de Deus, expressão do seu amor, que terra, céu e mar formou. A obediência a Deus é o serviço do amor daqueles que Ele transformou. A lei de Deus é a expressão do seu amor, que terra, céu e mar formou. A obediência a Deus é o serviço do amor daqueles que Ele transformou, daqueles que Ele transformou. Nosso querido Pai que estás nos céus, em primeiro lugar queremos agradecer-te pela boa semana que nos deste, pela vida, pela saúde. São muitas as bênçãos, não poderíamos enumerá-las aqui, mas nós somos gratos por tudo. E também pela oportunidade, pelo privilégio de estar novamente aqui na tua casa de oração, para ouvirmos da tua palavra. Abençoa o Dr. Mauro para que hoje também ele possa trazer uma mensagem que ilumine os corações através do teu Santo Espírito, para que compreendamos mais e mais a tua vontade, o teu plano para conosco, para a nossa salvação. E também o fato de que estamos nos aproximando cada vez mais rapidamente do grande acontecimento que será a volta de Jesus. Pedimos, pois, que estejas conosco e que também atendas às necessidades de cada irmão, amigo que aqui está. Sabemos que vivemos num mundo cheio de dificuldades, problemas, de toda ordem. Somente com a tua ajuda nós podemos continuar firmes em nossa jornada. Fica, pois, conosco, Pai. Sê também com os familiares de todos os que estão aqui, aqueles que ficaram em casa ou que moram longe, que eles também tenham a tua ajuda, a tua proteção, a tua guia. Amém. Nós te agradecemos por tudo e rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Será que nós temos alguma visita da nossa classe bíblica essa noite? Já viu isso, pastor? Não. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na nossa classe bíblica? Nós precisamos saber o nome do senhor. Eu conheço o senhor, mas talvez alguém não conheça o senhor. Gasparini de Vinhedo.
Senhor Gasparini de Vinhedo, o senhor já esteve aqui conosco na igreja em outras oportunidades, não é isso? Isso. Muito obrigado por ter vindo, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Mais alguém vindo pela primeira vez aqui na nossa classe bíblica? Ali, gostaria de saber, eu acho que o microfone não chega aí. Érica. Ok, Érica, obrigado por ter vindo também, espero que você goste. E volte, esteja conosco. Aqui nós nos reunimos às sextas-feiras nesse horário, às 8 horas. Um único objetivo, Érica, estudarmos a Bíblia. Então não importa qual seja a sua religião, a sua crença, aqui nós só estudamos a palavra de Deus, independentemente de religião. Tá bom? Obrigado por ter vindo. A partir da próxima sexta-feira, você já é a nossa convidada, pode vir. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Então nós vamos seguir de onde nós paramos na sexta-feira passada. Nós estamos numa sequência de estudos, né? Para quem está vindo pela primeira vez. Mas não importa que você esteja pegando o bonde andando. Não importa. Importa que... Ou o avião, né, pastor? Não importa. Todo estudo nós procuramos fazer com que ele tenha começo, meio e fim. Para que a pessoa que vem pela primeira vez possa receber uma mensagem compreensível, não é? E também, o que você perdeu até agora, não se preocupe, porque o nosso curso bíblico ele é cíclico, não é? Então a gente vai voltar lá de novo no início e fica assim o tempo todo, tá bom? Então, se você chegou agora, você acompanha e vai voltar a estudar o que nós já estudamos no início. Bom, esta noite nós prometemos responder aqui uma pergunta que deixamos na sexta-feira passada. E a pergunta foi a seguinte: será que existe ou existem algumas regras ou alguns princípios que sejam eternos, que possam valer para qualquer tempo e época? Será que existe isso? Será que é possível que haja algum princípio ou alguma regra que independa do tempo em que nós estamos vivendo? Não importa se estamos em 2005 ou no ano 10, no ano 150. Será que existe alguma regra que valha para todos os tempos? Você já parou para pensar nisso? Independe da cultura, da sociedade, dos costumes. Será que existe isso? Ou será que o tempo é que vai criando as suas regras, que se adaptam e conforme a sociedade vai se desenvolvendo, surgem novas regras e outras são abolidas? E os princípios? Como é que funciona com os princípios? Será que existe algum tipo de princípio que valha para o homem em qualquer tempo da vida nesta terra? Será que existe algum princípio assim? Você não veio aqui para saber a minha opinião. Você veio aqui para saber o que diz a Bíblia. É isso que nós vamos estudar essa noite. Esses princípios. Será que eles existem? Se eles existem, será que eu tenho prestado atenção neles? Será que eu, sem saber, inocentemente, tenho violado algum destes princípios que são eternos? Às vezes a gente faz isso inconscientemente, sem saber, faz na ignorância, no sentido de desconhecimento. Não é? Não é importante saber isso? Sabe lá se eu estou violando um princípio que é eterno? E eu até desconheço isso? Então vamos ver isto juntos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2. E antes de nós estudarmos esses princípios, eu preciso mostrar para vocês uma coisa extremamente importante relacionada com este assunto. Gênesis 2. A informação é a seguinte: você pode vasculhar a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Você só vai encontrar duas coisas que Deus fez com as suas próprias mãos. Somente duas coisas. Todo o mais da criação, Deus fez sob comando da sua voz. Ele ordenava e as coisas vinham à existência. Você consegue compreender isso? Humanamente é possível entender isso? Como um Deus pode dizer assim, nas trevas, haja luz, e a luz vir à existência apenas pelo comando de voz de Deus? Pois bem, toda a criação, o relato dos 6 dias da criação, Deus criou todas as coisas pelo seu comando de voz. Mas, aqui eu vou ler as únicas duas coisas que Deus usou as próprias mãos. Somente duas. Na criação, que Deus fez com as suas próprias mãos. Por que será que estas duas coisas, e somente elas da criação, Deus usou as próprias mãos? O que te vem à mente? Qual seria a razão? Se todo mais ele criou com a sua voz. Qual seria a razão de ele usar as próprias mãos? O que você imagina? A importância que estas duas coisas têm para ele.
Se a voz de Deus tem poder para criar todas as coisas, que poder você imagina que exista nas mãos de Deus? Então vamos ver, afinal de contas, quais são essas duas coisas que Deus criou usando as mãos. A primeira delas está em Gênesis capítulo 2, no verso 7. E diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Qual foi a primeira coisa que Deus usou as mãos para formar do pó da terra? O homem. Vejam a importância que nós temos para Deus. No momento de nos criar, o amor de Deus é tão grande e a importância que nós temos para Ele é tamanha que, para nos criar, Ele usou as próprias mãos. De uma maneira especial. O homem foi a primeira delas. A segunda delas está no livro de Êxodo. É o livro seguinte. Êxodo. É o próximo livro, depois de Gênesis. Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, verso 18. Página 63 da Bíblia Azul. 63 ou 64? Êxodo 31, verso 18. Vou ler. Diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. 2 tábuas de pedra, que a Bíblia chama tábuas do testemunho, tábuas nas quais Deus escreveu com o seu dedo, com o seu próprio dedo, o dedo de Deus, é isso que está escrito aqui. Ele escreveu a lei, os 10 mandamentos, assim que nós conhecemos. Tem importância para Deus os 10 mandamentos? Ele escreveu com o próprio dedo, só o homem e a sua lei. Deus usou as próprias mãos. Se são importantes, nós não deveríamos conhecer? Olha a importância que isso tem para Deus. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós fizemos um trabalho o ano passado na igreja, lá em São Paulo, na igreja do Tatuapé. Uma classe bíblica como esta aqui, que durou 7 anos. Durante um período nós gravamos essas classes bíblicas e nós tínhamos lá uma repórter que, a cada estudo, ela ia lá à cidade e ela gravava entrevistas com as pessoas no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, a respeito do tema da noite. Quando chegou neste tema desta noite aqui, ela foi fazer uma entrevista na Avenida Paulista e pegou propositadamente diversos tipos de pessoas. Executivos, secretárias, office boys, para ter um público misto. 15 pessoas foram entrevistadas. A pergunta era muito simples. Tinha ali uma câmerazinha portátil e a jornalista abordava a pessoa e dizia assim: o senhor conhece os 10 mandamentos? Essa era a pergunta. Imagina, você vem andando em São Paulo, alguém te para, você conhece os 10 mandamentos? E põe o microfone na sua boca. Quantas das 15 pessoas vocês imaginam que acertaram os 10 mandamentos? Das 15 pessoas. Quantas acertaram os 10 mandamentos? Nenhuma. De 15 pessoas, nenhuma acertou os 10. Quantas das 15 acertaram só 8 mandamentos? Só 8. Quantas das 15? Nenhuma. Nenhuma. Acertou só 8. E quantas das 15 acertou metade? 5 mandamentos. Só 5. Acertou. Porque as pessoas mencionavam muitas coisas que não fazem parte dos mandamentos de Deus. Curiosamente, mencionavam coisas que nunca foram mandamento de Deus. Exemplo, pessoas diziam assim: guardar domingos e festas. Onde está esse mandamento? Nós vamos ler já já. Não existe. Ele não existe. E nós vamos ler os 10. E a pessoa dizia, guardar domingos e festas. Mas isso não é um mandamento de Deus. Quantas das 15 acertaram metade? Só 5 mandamentos. Só 5. Quantas? 2. 2 pessoas. Acertaram metade dos mandamentos de Deus. Isso quer dizer alguma coisa para vocês no tempo que nós estamos vivendo? Será que isso explica um pouco por que o mundo está assim? Um mundo que não conhece os mandamentos de Deus pode dar boa coisa? Deus escreveu com seu próprio dedo e as pessoas não têm tempo para conhecer. Não dão importância. Agora, se você perguntar na rua o nome dos atores da última novela da Globo, acho que vão acertar 100%. Mas os 10 mandamentos, nem 5.
Então, eu acho que vale a pena nós pararmos aqui e fazermos uma leitura dos 10 mandamentos. Para aquele que não conhece, pelo menos você vai saber, afinal, quais são os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Vamos lá. Antes de ler os 10 mandamentos, eu quero que você vá comigo até Mateus capítulo 5. Eu preciso mostrar aqui uma coisa importantíssima que Jesus fez, relacionada com os 10 mandamentos. Mateus capítulo 5, Novo Testamento. Antes de lermos os 10. Página 5 do Novo Testamento. Vamos ver o que Jesus fez aqui, porque algumas pessoas atribuem a Jesus, atribuem a ele o fato de haver abolido esses mandamentos. Existem pessoas que pensam assim, Jesus quando veio aqui, morreu na cruz, ele aboliu os mandamentos. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver o que o próprio Jesus Cristo disse. O que ele mesmo disse? Mateus capítulo 5, eu quero ler com vocês o verso 17. E Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. E ele acrescentou: em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Por esta leitura, parece a você que Jesus aboliu alguma coisa aqui dos 10 mandamentos? Pelo contrário, o que eu estou lendo aqui é Jesus Cristo dizendo: não pensem que eu vim destruir ou abolir a lei de Deus, os 10 mandamentos. É isso que ele está dizendo, não vim fazer isso aqui. Eu vim cumprir. Ele disse que veio cumprir, não veio abolir. E isso ele disse textualmente. Isso aqui não comporta outra interpretação. Essas pessoas que dizem que Jesus aboliu a lei, nunca leram esses versos, ou melhor, talvez não conheçam o pensamento de Jesus. Porque estão atribuindo a ele um absurdo. Ele disse exatamente o contrário. Agora, mais do que isso, ele disse que até que o céu e a terra passem. O céu e a terra já passaram? Já foram embora? Ele diz que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio vai se omitir da lei. Será mudado. Nem um jota, nem um tio. Ele está confirmando os 10 mandamentos do jeito que são. Até a eternidade. Porque a terra e o céu não passaram. Portanto, Jesus bateu o carimbo de autenticidade nos 10 mandamentos. Ele disse: olha, eu estou confirmando. Eu confirmo aquilo que eu mesmo participei da elaboração desses mandamentos. No céu. Eu participei. Eu não posso vir aqui e abolir aquilo que eu mesmo participei da elaboração. Seria um absurdo eu dizer, então eu me enganei no céu e vim aqui consertar? Não. Ele disse que tudo se cumpriria. Agora eu quero mostrar uma outra coisa. No verso 27, olha o que Jesus diz no verso 27. Ele diz assim, é o mesmo capítulo 5 de Mateus, mesmo capítulo 5, verso 27. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Olha o 28. Ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Vocês entenderam o que Jesus fez aqui? Conseguiram entender? Jesus fez uma coisa muito importante, que talvez eu como advogado consiga entender mais profundamente, porque a gente estuda a estrutura da lei na faculdade. 5 anos a gente estuda isso. O que Jesus fez é algo que o legislador faz. Jesus foi na raiz da regra jurídica. Ele foi no princípio que está por trás da regra. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte, trocando em miúdos. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito lá aos antigos? Está se referindo ao mandamento. Não cometerás adultério. Sabe essa regra antiga, Jesus está dizendo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito menos do que abolir, que eu não estou abolindo essa regra, está em vigor. Eu quero dizer para vocês que adultério não é apenas cometer um ato sexual com uma mulher. Não, Jesus estava dizendo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Nós temos condições de ler o pensamento das pessoas? Conhecer a intenção das pessoas? Portanto, Jesus está dizendo o seguinte, por trás de cada um dos 10 mandamentos,
cada um dos 10, existe um princípio. E é isso que nós vamos ver essa noite. Eternos são estes princípios. Os princípios que estão por trás de cada mandamento são eternos. Se os princípios estão eternos, o mandamento também obrigatoriamente tem que ser. Porque o princípio é eterno. Jesus foi no princípio da regra. A regra é não cometerás adultério. O princípio é que isso começa no pensamento, é uma questão de fidelidade. E todo pecado nasce no pensamento. Ele foi lá na raiz do problema. Ele atingiu o princípio. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ler os 10 mandamentos, como estão na Bíblia, e vamos ver o princípio, ou os princípios que estão por trás de cada um deles. E aí você mesmo vai analisar se é possível viver, em algum tempo da existência do homem, se é possível viver sem estes princípios. Se é possível abolir os princípios que estão por trás de cada mandamento. Então vamos lá, vamos ver os mandamentos agora. Vamos ler um a um dos 10 mandamentos e vamos analisar os princípios que estão por trás de cada mandamento. Êxodo capítulo 20. Eu vou ler aqui o primeiro mandamento. Aliás, vamos ler desde o verso 1. Êxodo 20, verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? Porque o princípio é eterno. É o princípio da lealdade. Eu tenho que ser leal a Deus, o Deus que me criou, que me dá vida, que me sustenta, que me dá todas as coisas, que vai me dar a eternidade. Eu preciso ser leal a este Deus. E quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, o que pode ser um Deus? O que é um Deus com letra minúscula na minha vida? Como você definiria se eu te perguntasse, o que é um Deus para você? Ou para qualquer pessoa, com letra minúscula? O que é? É fácil responder. É tudo aquilo que vem em primeiro lugar. Isso pode se transformar em um Deus na minha vida. Então, se eu coloco o trabalho em primeiro lugar na minha vida, o trabalho passa a ser um Deus para mim. Se eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, tudo que eu faço gira em torno de dinheiro, o dinheiro passa a ser um Deus na minha vida. Se eu coloco o poder, a fama em primeiro lugar, isso é um Deus na minha vida. Por quê? Porque ele ocupa o primeiro lugar. O que Deus está dizendo é muito simples. Não coloque na sua vida nada que ocupe o meu lugar. Porque em primeiro lugar tenho que vir eu. É simples assim. Não coloque nada no lugar de Deus. O primeiro lugar do meu coração e da minha vida está reservado para Deus. E o que Deus está dizendo quando Ele diz assim, não terás outros deuses, Ele não está dizendo isso de uma maneira como se fosse um Deus egoísta, um Deus prepotente, um Deus que necessitasse de ser idolatrado. Não, Ele está dizendo uma coisa simples. Olha, Mauro, se você me colocar em primeiro lugar no trono da sua vida, o maior beneficiado será você mesmo. É isso que Deus está dizendo. Eu não ganho nada com isso, Mauro. Eu não serei beneficiado, eu sou Deus. Eu não vou deixar de ser Deus ou ser mais Deus se você me colocar no trono da sua vida. Agora, isso fará diferença na sua vida. Então faça isso, Mauro, confie em mim, porque eu sei o que estou falando. Porque as pessoas que não colocam Deus em primeiro lugar vão sofrer na vida. E Deus sabe disso. Então Ele está dizendo, não coloque nada acima de mim, nem no meu lugar. Não tenha um Deus na sua vida. Princípio da lealdade. Eu preciso ser leal ao meu Deus. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Prestem atenção neste mandamento, porque esse mandamento tem sido muito, muito violado nos nossos dias. Esse mandamento tem sido esquecido. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam,
mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O resumo deste mandamento aqui, o resumo é: não adore imagens. Significa, e às vezes as pessoas fazem isso por ingenuidade ou por desconhecimento. Eu não sei quantos aqui não sabiam que Deus não se agrada se eu tiver na minha casa uma imagem de um santo, ou na parede, ou no chão, ou seja, em qualquer lugar, e eu me encurvar, me ajoelhar diante daquela imagem, orar diante daquela imagem, pedir alguma coisa para aquela imagem. Eu simplesmente estou violando um mandamento de Deus. Isso chama-se adorar imagens. E Deus não quer que eu faça isso. Alguém pode estar pensando: peraí, Mauro, mas o que há de tão grave? Mas você precisa entender que primeiro Deus é Deus, Ele sabe. Que o homem tem a tendência de dedicar a sua adoração, a sua fé, a objetos ou aquilo que ele pode ver. E acaba se esquecendo do verdadeiro Deus. E eu quero dizer aqui que a minha sogra, mãe da minha mulher, quando ela se batizou há 8 anos atrás, dei estudos bíblicos a ela era espírita. Estudamos durante muito tempo. E é estranho porque é uma espírita que adorava santos de outra igreja. Uma mistura meio estranha, ecumênica, da minha sogra. E ela passou a ter estudos bíblicos. Irmãos, olha, ela aceitou mais rapidamente abandonar o espiritismo, se convenceu pelo poder de Deus e pela palavra de Deus, e teve uma extrema dificuldade de se livrar das imagens. Ela confessava para nós: eu não consigo tirar essa imagem aqui da minha cabeceira. Porque durante anos eu orei para esta santa e ela me protegeu. E para entrar na cabeça dela que quem protegia não era aquela santa de barro, era o Deus que está no céu. E para ela confiar que se ela tirasse aquela imagem dali, ela não perderia a bênção do Deus que está no céu, o verdadeiro Deus. Para ela confiar, aquilo era uma muleta na vida dela. E Deus sabe disso. Ele diz assim: não confie em crucifixo, pedra, cristais, pirâmides. Não faça isso. Converse direto comigo. Eu sou o seu Deus. Por isso esse mandamento, ele nos traz de volta para o verdadeiro Deus. E a minha fé tem que estar nele e não nos objetos. E nem naquilo que os objetos representam. Qual é o princípio que está por trás aqui? O princípio da adoração. Eu devo adorar somente a Deus. Não posso adorar uma imagem, uma estátua, um cristal. A adoração nós devemos dar somente a Deus. A mais ninguém. Esse é um princípio eterno. Adoração. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse também é um mandamento extremamente violado nos nossos dias. Com que facilidade as pessoas falam assim: juro por Deus. E às vezes fazendo figa atrás, né? Às vezes mentindo, que é até muito mais grave. O que a Bíblia está dizendo assim: olha, o nome de Deus, nós deveríamos limpar a boca para pronunciar o nome de Deus. No Velho Testamento, onde estão esses mandamentos, eu não sei quantos sabiam, que o povo hebreu, quando eles escreviam a Bíblia com a pena, quando chegava no nome de Deus, Yahvé, eles trocavam e escreviam com pena de ouro. Tamanho respeito e a reverência. Trocavam e escreviam Yahvé com pena de ouro para escrever o nome de Deus. E aqui diz: não use o nome de Deus em vão. Não relacione o nome de Deus com coisas sujas. Há algum tempo atrás, há uns anos atrás, isso marcou muito para mim. Eu assistia um programa de televisão de uma apresentadora muito famosa, aí não vou citar o nome, e ela entrevistava uma moça que naquele ano havia feito um filme pornográfico. Uma atriz aí de televisão. E essa apresentadora entrevistava essa moça e num determinado momento da entrevista, programa de veiculação nacional, ela entrevistava essa moça e ela disse assim: escuta, como é que você explica este ano o sucesso que você está fazendo? Você está aí na mídia, em todos os jornais, você esse ano parece que arrumou a sua vida, né? Estava ganhando muito dinheiro. Como é que você explica isso? E essa moça olha para a câmera via nacional e diz assim: este ano Deus abençoou muito o meu trabalho. Coitada, na ignorância dessa moça, ela não tem a menor noção do caráter de Deus.
Ela atribui a Deus tal pensamento porque ela não conhece o caráter de Deus. Isso é exatamente usar o nome de Deus em vão, violação desse mandamento. Como ela pode imaginar que Deus aprove este trabalho? E às vezes, em grau menor, nós agimos assim. Achamos que Deus aprova muitas coisas erradas que nós fazemos na nossa profissão, nos negócios. Achamos que Deus está carimbando as nossas atitudes, e às vezes não está, não. Às vezes nós estamos fazendo coisas que agridem o caráter de Deus. E temos que tomar cuidado com isso, não usar o nome de Deus em vão. Não devo pronunciar o nome de Deus com coisas levianas, coisas tolas. O nome de Deus é santo. Qual o princípio que está por trás deste mandamento? O princípio da reverência. Reverência diante de Deus. Aqui é um templo sagrado. Quando nós pisamos na casa de Deus, nós devemos ter toda a reverência. Porque é a casa de Deus. Aqueles que não têm consciência disso, que não têm noção disso, estão violando o mandamento. E olha, aquele que não respeita a Deus, não respeitará pais, professores, delegado, juízes, não vai respeitar ninguém. Quem não respeita a Deus não vai respeitar ninguém. Portanto, primeiro mandamento, princípio, lealdade. Segundo mandamento, princípio, adoração. Terceiro mandamento, princípio, reverência. Agora vamos ver o quarto mandamento. A propósito, nas pesquisas de rua, ninguém, absolutamente nenhuma das 15 pessoas mencionou este mandamento. Nenhuma das 15 pessoas mencionou o quarto. Vamos ver qual é o quarto? Que ninguém menciona? Quarto mandamento, verso 8. Lembra-te do dia do... O que está escrito aí? Tem alguma Bíblia que está escrito domingo? Tem alguma Bíblia escrito domingo? Não pode ter. Não pode ter. O mandamento aqui manda lembrar do dia do sábado. Como alguém pode chegar e dizer assim, domingo, guardar domingos e festa? Aqui manda guardar o sábado, não manda guardar o domingo. Deus escreveu com o seu dedo sábado. Ele não escreveu domingo. Quem mudou? Esse papo é mais para frente. Mais umas 2 ou 3 sextas-feiras nós vamos falar desse assunto. Como é que foi feita essa mudança? Como, quando, por quê? Houve uma mudança? Houve. Foi feita por Deus? Não. Quem fez? Você tem que continuar vindo aqui. Mais 2 sextas-feiras você vai saber quem fez essa mudança e como ela foi feita. Mas não foi Deus. Deus escreveu sábado aqui. Então o mandamento é, lembra-te do dia do sábado para o... Fazer o quê? Santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus abençoou o dia do sábado. Mandou não trabalhar neste dia por uma razão. Para santificar o dia. Isso é um mandamento de Deus. Significa que as pessoas que trabalham no sábado estão violando este mandamento? Eu falei aqui de princípios eternos. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? Está mencionado no mandamento. É o princípio da santidade. Quando Deus torna isto aqui santo, se Deus santificar este objeto, será que o homem tem poder para retirar a bênção deste objeto? Diz assim, olha, eu vou tirar a bênção daqui, vou trazer a bênção e vou colocar a bênção aqui nesse vaso. Dá para fazer isso? Tirar a bênção de Deus dali e colocar aqui? Isso chega a ser profanar. Isso é uma brincadeira fazer isso. A bênção foi colocada sobre o dia do sábado. Ali que Deus colocou a bênção. E disse que não devemos trabalhar nesse dia. Não porque eu tenho que ficar em casa dormindo. Porque eu tenho que fazer algo. Para não trabalhar, eu estou fazendo outra coisa. O que eu estou fazendo? Santificando o dia. Se eu ficar em casa dormindo, eu não estou santificando o dia. Isso é um mandamento de Deus. E não cabe a nós discutir isso. Está escrito aqui com o dedo de Deus. A mim, ou eu amo Deus, a Deus, e faço isso aqui, ou então estou dizendo para Deus, Senhor, olha, eu gosto demais do Senhor, o Senhor é muito importante na minha vida, mas eu não vou parar no sábado não.
porque eu preciso pagar meu aluguel, eu tenho os meus negócios, e senão como é que vai ser? Bom, aí passa a ser um problema seu, né? Você está dizendo para Deus assim, olha, Senhor, eu vou cuidar da minha vida, porque se eu depender do Senhor, eu vou cuidar. Porque se eu depender do Senhor, não é para parar e pensar? Deus disse assim, ó, não faz. Agora eu pergunto, Deus colocaria esse mandamento para me prejudicar? Será que se eu cumprir o mandamento tem bênção na minha vida? Vou responder, experimenta. Não adianta eu dizer assim, ó, o bolo de limão que a Margarete fez hoje à tarde é gostoso. É bom, tinha uma camada de limão por cima, tinha uma parte... Adianta falar isso para vocês? Vocês vão ficar olhando para mim? Prova o bolo, experimenta, depois você vem contar aqui se o bolo é bom. Então, a questão do sábado, experimenta. Experimenta. Você vai ter que trazer bolo de limão aqui, sexta-feira. Experimenta o sábado. Faz o que Deus está mandando, depois você vem contar aqui se te prejudicou. Eu sou adventista há 10 anos. Eu nunca em 10 anos, e já perambulei por aí, já viajei bastante pela igreja adventista pregando, nunca ouvi um testemunho, de um adventista que vem aqui à frente e diga assim, eu me arrependi de ter guardado o sábado. Eu nunca ouvi isso em 10 anos. Nunca ouvi uma pessoa dizer, eu me arrependi. Agora, pessoas virem aqui dizendo assim, eu fui muito abençoado, eu já ouvi trocentos dizerem. Mas nunca ouvi um dizer, me arrependi. Não devia ter guardado o sábado. Nunca ouvi. Deve ter alguma coisa aí por trás, não tem não? Deve ter bênção de Deus. Se eu vou contar para vocês as bênçãos na minha vida, eu tenho que encerrar essa aula e ficar aqui até amanhã para contar. Então, isso aqui é o tipo do assunto que é uma questão pessoal e de fé. Faz e depois você vem contar aqui. O princípio por trás desse mandamento, o princípio da santidade. É um princípio eterno, não vai mudar nunca isso. Ou você respeita aquilo que Deus santificou, ou você não respeita. Esse assunto é seu. É um princípio eterno da santidade. Quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honrar pai e mãe. E tem uma promessa de uma bênção aqui, hein? A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe tem os seus dias na terra prolongados. É uma bênção, uma promessa aqui, ó. E aí, eu vejo que aqui temos pais e temos filhos aqui nessa noite. E aí tem o seguinte. Hoje em dia, muitos pais estão se esquecendo desse mandamento na educação dos filhos. O que se vê hoje são que nós temos sendo formados nos lares verdadeiros ditadores mirins. Vem uma tropa de choque aí pela frente nessa nova geração, de uma geração de crianças que não obedecem a nada nem a ninguém. Eu estou falando em termos genéricos, há exceções, evidentemente. Mas se você for olhar genericamente a educação que se dá às crianças hoje, as crianças estão acostumadas a fazer o que querem. São verdadeiros ditadores. E olha, a gente vê isso dentro da própria igreja. A gente vê crianças aqui que o pai não consegue controlar no culto. A criança fala, faz o que quer e não dá bola para nada. Sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer e aí não adianta mais, porque criança se educa, tem uma certa faixa de idade para isso. A partir daí você não desentorta mais. Aí não adianta o pai chorar e buscar o filho na delegacia, pegar com droga, pegar aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou contra a violência no lar, nunca apanhei, nunca bati nos meus filhos. Também acho que uma palmada no bumbum não mata ninguém. Mas eu não apanhei e também não bati. Eu sempre fiquei de castigo e também colocava os meus filhos de castigo. Mas acho que palmada no bumbum, até uma certa idade, não faz mal. Agora, eu costumo dizer o seguinte, se os pais não corrigirem, quando a polícia bater, vai machucar muito mais. E tem pais que não estão preparados para isso. Acham que o mundo vai tolerar o que eles toleram. Como eles acham que toleram tudo dos filhos, eles querem obrigar os outros a tolerarem também. Mas o mundo não vai, o mundo ensina. Mas esse não é o papo dessa noite. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? Respeito à autoridade.
Isso é um princípio eterno. Tem que haver respeito à autoridade. E aqui vem, se eu não respeito a Deus em função desse mandamento, se eu não respeito a Deus, eu não vou respeitar pais, avós, professores, diretores, promotores, policiais, juízes. Eu não vou respeitar nada. E tem gente assim no mundo hoje, que não respeita nada. Nada nem a ninguém. Nada nem a ninguém. Pela minha profissão, eu tenho muito contato com delegacias de polícia. Às vezes eu fico impressionado. Jovens de classe média alta, que vão parar nas delegacias drogados, gente de dinheiro, de uma boa condição, e naquele momento que chega na delegacia, eles chegam xingando, afrontando delegados. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Com o filho do fulano de tal. É assim que alguns jovens estão chegando nas... Agora, pergunta, por que será que eles foram para as drogas, né? Onde estão esses pais? Onde estavam? Um rapaz que entra numa delegacia enfrentando o delegado, o que mais você espera dele na vida? Não tem medo de nada, nem de ninguém. Não vai adiantar. Está aqui, ó, respeito à autoridade. É um princípio eterno. Se você violar esse princípio, você vai pagar as consequências disso. Sexto mandamento. Não matarás. E aqui na minha Bíblia está escrito assim, não matarás, ponto. Tem alguma Bíblia aí que tem não matarás, vírgula, depois vem alguma coisa? Tem alguma aí? É porque parece que o ser humano hoje parece que colocou uma vírgula aqui, né? É assim, ó, não matarás, vírgula. Mas se for para preservar a beleza do corpo da mulher, você pode fazer aborto. Tem um projeto andando na Câmara, que a mulher tem direito a decidir pelo seu próprio corpo. Não matarás, mas se a criança nascer vítima de estupro, pode matar. Está escrito isso aqui? Tem vírgula aqui no mandamento? Ó, se for por estupro, pode matar. Por que não pode? Por que Deus colocou ponto? O que a criança tem a ver com isso? Mata a criança? O que ela tem a ver com estupro? Mata. Ah, mas é uma gravidez indesejável. É, mata. Mata a criança. Para Deus é não matarás? Ponto. O resto o ser humano criou. É não matarás e ponto. Às vezes entra discussão aí na sociedade, né? Pena de morte. Já viu aí os programas de televisão, as enquetes, pesquisas, e aí? O sujeito já matou, estuprou, assaltou, já cumpriu cadeia, aí vem aí os políticos e dizem assim, tem que ter pena de morte. Aí você vê algumas pessoas da população insufladas. Não, para certos casos é pena de morte. Aqui está escrito assim, ó, não matarás, ponto. O que eu faço? Em que eu voto? A favor da pena de morte ou contra? Aqui está escrito não matarás. Se eu sou um cristão e eu sigo a Deus, não me interessa quantas vezes o cara matou. Aqui está escrito não matarás. O problema dele é com Deus. Quem tem que fazer justiça é Deus, não sou eu. Por quê? Porque Deus pode devolver a vida para ele. E eu não posso. A justiça é com Deus. Aqui é não matarás e ponto. Não tem conversa. Não tem negócio aqui. Sétimo, qual é o princípio por trás? Respeito à vida, óbvio. Não tem comentário. Sétimo mandamento, não adulterarás. Mas na verdade aqui, Jesus explicou melhor isso aqui. E eu diria uma coisa para vocês. Sem Jesus, é quase impossível guardar esse mandamento. Sem Jesus é quase impossível. Porque quando ele diz que no pensamento, aí, meu amigo, só com Jesus. Porque os atos a gente ainda controla. Mas o pensamento de vez em quando dá umas escapadas. Estou falando alguma besteira aqui? Então, é só com Jesus esse mandamento aqui. Você andar com Jesus. Eu já contei, não sei se contei aqui a história do Marcão, contei aqui, eu conto nas classes bíblicas, conto em outros lugares, não sei se contei aqui. Eu tenho um amigo, nós demos estudos bíblicos para ele, há uns 4 anos atrás, né, um empresário lá em São Paulo, começou a estudar a Bíblia com a gente lá em casa, e ele é um empresário, mas assim, do mundão. Aqueles caras do mundão mesmo, e começamos a estudar a Bíblia, depois de uns 6 meses estudando a Bíblia, antes dele se batizar, porque já é batizado hoje, e é ancião de igreja, nós fizemos uma viagem para Vitória, eu, Margarete, ele e a esposa dele. Estávamos no shopping lá de Vitória, e esse Marcão é uma figura, né?
E elas estavam na loja, ele não batizado ainda, e eu conversando com ele, de repente aparece no corredor do shopping uma garota muito bonita, com uma roupa muito extravagante, mas chamando demais a atenção no shopping. Uma garota muito bonita mesmo. E eu vi de longe assim, a gente já tenta virar o pensamento, mudar o rosto, tentei disfarçar, né? E o Marcão olhando, firme assim. E eu tentando conversar com ele e ele olhando para ela, né? E eu tentando me ligar nele, assim, chamando, e ele não tirava os olhos. Quando ela veio se aproximando, a reação dele foi engraçadíssima. Que eu continuei falando, ele falou assim: Maurão precisa ter muito Jesus no coração. Por que eu contei isso? Porque debaixo da brincadeira ele falou uma coisa fundamental. Precisa ter muito Jesus no coração. Por isso que eu conto isso. Porque ele falou, a chave está aí. Por baixo da brincadeira dele, ele falou uma coisa certíssima. Precisa ter muito Jesus no coração. Para poder guardar esse mandamento aqui. E eu conto do Marcão sempre nas classes bíblicas, porque essa frase dele para mim, precisa ter muito Jesus no coração. É isso aí. Ele está certíssimo. Qual é o princípio por trás desse mandamento? Não adulterar. Fidelidade. Será que vai ser possível algum tempo na Terra o homem ser feliz? Porque a preocupação de Deus conosco é a nossa felicidade. Deus nos criou com as próprias mãos. Como o fabricante do carro, que criou lá o modelo da Ford, e ele põe lá um manual de instruções. E eu tenho que ler para saber como é que aquele carro vai funcionar melhor. Por quê? Porque o sujeito que criou o carro, que fez o carro, é ele melhor do que ninguém que vai me dizer como funciona o que ele criou. Deus nos fez, ele sabe como eu funciono psicologicamente. O que pode me trazer sofrimento, Deus sabe, eu não sei. Então Deus está falando assim, Mauro, para a sua felicidade, é melhor você ser fiel e não adulterar. Porque o adultério, ele tem um gosto gostoso no início. Não adianta a gente mentir para as pessoas não, viu? Dizer que o pecado é ruim, não é verdade. O pecado é bom para quem ainda não conhece Jesus. Para a pessoa convertida, ele é uma luta. Aí entra em conflito o bem e o mal. Aí você começa a sentir aversão pelo pecado, mas não cochila. Mas dizer que o pecado não é bom, ele é bom, senão não seria tentação. Então não adianta mentir para as pessoas. Não, o pecado ele é gostoso. Até que você conheça Jesus e tenha aversão ao pecado. Então, Deus está dizendo assim, ó, não faça isso, porque você não vai ser feliz. E como isso é uma verdade. Nós fomos criados para sermos fiéis. Se você mudar a destinação do produto, vai ter problema. Porque nós somos feitos para sermos fiéis. Então o princípio aqui é fidelidade. 8º mandamento. Não furtarás. Aqui também não tem o que comentar. Não furtarás e ponto. Esse mandamento aqui, se nós vamos ler esse mandamento numa das CPIs aí, acho que vamos botar a gente para fora da sala, né? Porque hoje é assim, não furtarás, vírgula. Aí os deputados, senadores, os parlamentares em geral vão começar não, mas isso aqui não é furto. Isso aqui é não contabilizado. Como é que é? Verba não contabilizada. Isso aqui não, caixa 2 não existe nesse país. Agora é verba não contabilizada. Então isso não é furto. Aí o sujeito transita aí 35 milhões de uma conta para outra. Roubou? Não, lógico que eu não roubei. Isso é uma operação, entendeu? Então aqui diz não furtarás. Qual o princípio aqui? Honestidade. Pergunto, porque a intenção é mostrar que por trás de cada mandamento existe um princípio eterno. Existe possibilidade de o homem viver na terra sem o princípio da honestidade? Será que a mudança dos anos e dos séculos pode tirar esse princípio da honestidade? A minha ideia aqui é mostrar para vocês que o princípio por trás do mandamento ele é eterno. Não depende da época. Honestidade não depende de época, nem de costume, nem de país. Como todos os outros princípios, não depende. Fidelidade não depende do país, nem da época. Deus está dizendo, você só será feliz se você for fiel. Senão você vai sofrer. 9º mandamento. Diz assim, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não mentir. Gente, esse aqui também é complicado, né? Não mentir. Porque a mentira parece que é uma coisa inerente à nossa natureza. Quer ver como a gente viola esse mandamento com a maior facilidade? A pessoa liga lá para você no escritório e você não quer atender. Não, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Violei o mandamento? Acabei de violar o mandamento. Só que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Não é assim, ó. Não funciona assim, ó.
O 7º mandamento, não adulterar, é assim, 20 pontos na carteira. Não mentir, 2 pontos na carteira. Onde está escrito isso? Não existe isso. Não é assim para Deus. Adultério, 20 pontos na carteira, mentira, 2 pontos na carteira. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Se eu mentir, cometi pecado do mesmo jeito. As consequências do pecado. Qual o princípio aqui? O da veracidade. Será que pode existir um tempo em que um mundo possa viver sem a verdade? Sem a veracidade? Isso é um princípio eterno. Veracidade. E o último mandamento. Diz assim, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse mandamento, uma coisa curiosa, em algumas religiões, ou numa religião especificamente, como retiraram o 2º mandamento, ficaram 9. Aí dividiram o 10º em 2 para continuar dando 10. É brincadeira, né? Isso é brincadeira. Isso é brincar com Deus. Então aqui é não cobiçar, seja lá o que for, a mulher, o boi, o jumento. Lógico que a Bíblia usa essa linguagem, boi, jumento, porque é a linguagem da época. Hoje você pode mudar. Não cobiçará o carro, a casa, o avião do teu próximo. Lógico. O helicóptero do teu próximo, a mansão do teu próximo, né? É o boi, é o jumento, é o que está aqui, da época. Não cobiçar. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? O princípio do contentamento. Eu devo me contentar com aquilo que eu tenho, que eu lutei para ganhar com o meu trabalho. Isso não quer dizer que eu não deva prosperar na vida. Eu só tenho que me contentar com o que é meu e não querer o que não é meu. Não posso querer tirar do outro. Aqui tem uma diferença importante de se mencionar entre a cobiça e a inveja. Porque a inveja é muito pior que a cobiça. Qual a diferença entre cobiça e inveja? A cobiça, eu quero o que o outro tem. Na cobiça, eu quero o que o outro tem. Então, ele tem um carro bonito, o meu vizinho, eu não tenho condição de ter, eu fico cobiçando o carro dele, o carro importado dele. Eu quero o que ele tem. Isso é cobiça. A inveja é muito pior. Porque na inveja, eu não quero o que o outro tenha. É pior. Então, ele tem o carro, como eu não posso ter, eu vou lá, pego um prego e... Isso é inveja, isso é pior ainda. Porque na cobiça eu quero o que ele tem. Na inveja eu não quero o que ele tenha. É com isso que Deus está lidando aqui. Estão aqui os 10 mandamentos. Eu não sei quantos prestaram atenção que na frente de cada mandamento, de cada não, pelo menos a maioria deles, existe a palavra não. Não. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não. E tem gente que olha para os mandamentos assim, mas peraí, mas não dá, não posso fazer nada. Deus não me deixa fazer nada. Que Deus é esse? Não posso fazer nada que é bom. Mas sabe, quem pensa assim, é a situação daquele sujeito que vai ao zoológico. Tem lá a jaula do leão. Aí tem uma plaquinha na jaula do leão. Não coloque a mão na jaula do leão. Aí já imaginou, eu vou visitar o zoológico, eu digo assim, pô, mas aqui, esse administrador desse zoológico aqui é um chato, hein? O cara é mandão. Pô, não posso colocar a mão na jaula do leão? Bom, se eu desobedecer a plaquinha e colocar a mão, o que acontece? Aquela placa é um ato de amor por mim. Está querendo me poupar de um sofrimento. Ó, não coloque, porque se você colocar, você vai sofrer. Deus está colocando as plaquinhas na nossa vida, não faça isso, não faça aquilo. Não é porque Ele é tirano. Ele está nos preservando, Ele quer evitar sofrimento. Agora, se eu quiser usar o meu livre-arbítrio e dizer, embora tenha a placa não aqui, eu vou fazer, eu posso fazer, o livre-arbítrio é meu, mas eu vou sofrer. Aí não põe a culpa em Deus. Aí não põe a culpa em Deus. Senhor, porque só na minha vida acontece tanta desgraça? Porque sou eu que estou vivendo tanto problema? É lógico, você violou todas as placas que Deus colocou na sua frente. E você quer ser feliz assim. Para encerrar, eu acho que ficou claro que os princípios são eternos e, portanto, como consequência, a lei de Deus é eterna. Mas aqui surge uma questão importante. Guardem isso, porque às vezes vocês podem ouvir lá fora algumas pessoas dizerem assim, os adventistas são legalistas. O que vem a ser isso? Eles pensam que vão se salvar guardando a lei de Deus, porque esta igreja prega corretamente que você deve observar os 10 mandamentos. E tem gente que diz assim, mas isso é legalismo, porque você é salvo por
crer em Jesus. Está correto isso? Corretíssimo. Portanto, preste atenção no que eu vou dizer. Jamais vocês vão ouvir de mim ou de qualquer pessoa aqui nesta igreja, jamais vocês ouvirão de que para se salvar vocês precisam guardar os 10 mandamentos. Vocês nunca vão ouvir isso aqui. Para se salvar, não. Quem me salva é Jesus Cristo. Ficou claro isso? Se alguém amanhã disser assim para vocês, os adventistas vão dizer, por favor, nos defendam. Diga, não, eu estive lá e eles não ensinam isso. Que é preciso guardar mandamentos para se salvar. Agora eu vou fazer outra pergunta. Uma vez salvo, eu estou dispensado de guardar os mandamentos? Esse é o ponto. Estou dispensado porque eu estou salvo? Não. E eu vou mostrar por quê. Porque não pode ser assim. Abra comigo o livro de Romanos, capítulo 7. Rapidinho aqui para a gente encerrar, pela hora. Mas isso aqui é importante, eu não posso deixar de mostrar. Romanos, capítulo 7. E é uma explicação muito simples, que resolve esse problema com simplicidade, sem complicar. Página 128 do Novo Testamento. Uma explicação muito simples, para a gente poder entender que o problema não está nem na lei de Deus, não tem nenhum problema aqui, nada de errado. Onde as pessoas se confundem é na função da lei de Deus. A função. Qual é a função da lei? É me salvar? Será que a função da lei é me salvar? Vamos ver se é. Romanos 7, verso 7. Diz assim: que diremos, pois? É uma pergunta. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, preste atenção, não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não conheci o pecado a não ser por intermédio da lei. Qual é a função da lei? É me salvar? Não. É me mostrar o que é pecado. E aqui a explicação é simples. A lei é como se fosse um espelho. Essa explicação é bíblica, porque foi Tiago que deu essa explicação. A lei é como um espelho, tá? Então imagina que alguém sujou o meu rosto aqui. Uma sujeira no meu rosto. Eu não estou vendo. Eu não consigo ver. As pessoas estão rindo de mim na rua, eu estou com o rosto borrado aqui e não estou vendo. O pecado é assim, né? Porque a gente não vê. Quem vê o nosso pecado são os outros. Quem está em pecado normalmente não consegue ver o próprio pecado. Então eu estou com o rosto sujo. Eu só vou perceber que o meu rosto está sujo quando eu estiver diante de um. O que o espelho faz? Ele mostra a sujeira no meu rosto, ele mostra o pecado. Mas ele limpa a sujeira do rosto? O espelho limpa? Não, ele não limpa, ele só mostra. O que eu preciso fazer para limpar? Pegar água e limpar. A água eu acho que é um bom exemplo para Jesus, né? Que é quem limpa o nosso pecado. Portanto, a função do espelho é simplesmente me levar para mostrar que eu estou sujo, que eu preciso de água. Eu preciso de Jesus. Mas se eu pegar o espelho e tentar limpar com o espelho, o que vai acontecer? Vai limpar? Vai borrar mais ainda. Isso é o que acontece com quem quer se salvar com a lei, guardando a lei. Vai se borrar. Porque a função não é salvar. A função é mostrar o pecado. Aí quando eu vejo que eu estou com o pecado, que a lei me mostrou, eu percebo que eu preciso de Jesus. Então qual é a função da lei? Me levar para quem me salva. Quando alguém diz que a lei foi abolida, eu fico sem ver que eu tenho pecado. Então eu acho que eu não preciso de Jesus. Dá para abolir a lei? Não dá. Porque só a lei mostra que eu tenho pecado e que eu preciso de Jesus. Então é simples. Quem me salva é Jesus. Quem limpa é a água. Mas sem espelho eu não vejo que o meu rosto está sujo. Sem lei eu não vejo que eu tenho pecado e que eu preciso de Jesus. Ponto. Portanto, para me salvar, eu só preciso crer em Jesus. Agora, uma vez salvo, por que eu vou guardar a lei? Se eu estou salvo, por quê? Porque eu preciso apresentar os resultados da salvação. Eu sou uma pessoa salva, convertida, e continuo fazendo o que eu fazia antes. Cadê os resultados da minha conversão? Eu preciso apresentar os resultados. Então eu guardo a lei não para me salvar, porque eu já estou salvo. Eu guardo a lei para me manter salvo. Porque diariamente eu vou a Jesus, que é a água que limpa meu rosto. Alguma complicação para entender isso? Acho que não tem complicação. Isso é simples assim. Portanto, eu jamais vou guardar a lei para me salvar. Da mesma maneira, jamais poderei dizer que estou salvo se não guardar a lei. Imagina, estou salvo. É mesmo, Mauro. Bebendo no bar, usando maconha, está salvo? Por Jesus Cristo. Por que a pessoa bebe e usa maconha? Porque ele não guarda a lei. Salvo, ele tem que guardar a lei.
Ele foi salvo para isso. É simples assim. Por hoje acabou, eu quero encerrar como eu gosto, sempre com uma ilustração. E a ilustração de um determinado condado havia um príncipe que estava querendo arrumar uma noiva para se casar. E ele espalhou lá naquele império que ele queria reunir todas as moças que existiam naquela cidade e ia fazer ali um desafio para ele escolher. A vencedora seria escolhida para ser a princesa. E havia uma serva do palácio que tinha uma filha que adorava o príncipe. E ela tinha, sabe, uma verdadeira adoração, mas era filha de uma funcionária simples. E a mãe chegou em casa contando que o príncipe ia escolher uma noiva, ia fazer ali um concurso, numa determinada data. E a menina disse: mãe, eu quero me inscrever. E a mãe disse: filha, você não tem a menor chance, você é filha de uma empregada do palácio do príncipe, esquece, tem moças lindas, maravilhosas, ricas. Você não tem a menor chance. Ela falou: mãe, eu sei disso, mas se eu me inscrever, pelo menos eu posso chegar perto dele. Eu vou poder chegar perto dele. Deixa eu fazer isso, mãe. E a mãe falou: bom, tá bom, filha. A menina se inscreveu lá no dia do concurso, estavam aquelas centenas de moças alinhadas esperando, o príncipe apareceu, elas com os olhos fixos nele a dar a tarefa para escolher a sua noiva. E ele distribuiu sementes de flores e marcou uma data, aquela que trouxesse a flor mais bonita seria escolhida. As moças saíram voando, empolgadas, cada uma com seus vasinhos com a semente, e a menina com aquele vasinho dela. E diariamente ela regava e não acontecia nada. E ela nervosa: mãe, por que a minha flor não nasce? E foi se aproximando a data de entregar o resultado e não nascia a flor dela. E ela nervosa, chegou no dia, um vasinho de terra. Ela disse: mas eu vou de qualquer maneira, mãe. Pelo menos pela última vez eu vou chegar perto dele. Ao chegar no palácio, aquela fila com as moças, aqueles vasos com flores lindas, coloridas. E a menina olhando com aquele vasinho de terra na mão. E ficou olhando para as outras, aqueles vasos lindos, até que foram alinhadas no pátio, aquela música, e chega o príncipe. Todas as moças olhando para ele, ele passa em revista, uma por uma, os vasos. Quando chegou na frente daquela menina, ela tremia, ela com um vasinho de terra, dela e as outras com aquelas flores lindas. Aí ele olhou todas, recuou 3 passos, parou, e a menina quase desmaiou quando ele olhou para ela e apontou que ela era a escolhida. As outras ficaram revoltadas e começaram a murmurar, dizendo: como, olha as flores que nós cultivamos. O vaso dela não deu nada e o senhor escolhe ela. E ficaram revoltadas. E ele disse: mas ela demonstrou que tem a característica principal para uma princesa. Porque ela cultivou a flor da honestidade. Porque eu distribuí sementes estéreis. Sabe? A lei de Deus é um teste para o nosso caráter. É um teste de caráter. Deus também distribuiu sementes estéreis. E Ele está olhando para cada um de nós. Para saber quem é fiel, quem não é. É um teste de caráter. Quem sou eu? Quando eu olho para a lei de Deus, quer eu queira ou não, eu encontro a resposta de quem eu sou. É só olhar para a lei de Deus e eu vou saber quem eu sou. Nosso desejo, nossa oração essa noite é que cada um, ao sair daqui, entenda: não há como ser feliz sem guardar essas 10 regrinhas entre aspas. Regrinhas entre aspas. Porque são princípios eternos. Não tem como ser feliz. Você pode bater cabeça, sair lá para fora. Você vai voltar. Vai sofrer, vai se machucar. Você vai voltar aqui. Porque você vai descobrir que Deus estava certo. Não dá para ser feliz. São regras para a nossa felicidade. Sexta-feira que vem, nós vamos estudar o 4º mandamento. Lembra-te do sábado. Que vem a ser? Por que esse mandamento? Como é que se guarda o sábado? Você quer saber? Vem na sexta que vem. E você vai descobrir, para quem não sabe, que na verdade, quando você chegar aqui essa hora, você já está no sábado. Não sou louco não, vem aqui que você vai saber, Roberto. Você já vai estar no sábado. Sexta-feira que vem você vai saber por quê. Tá? No mesmo horário. O pastor vai encerrar com a oração. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos pelas Tuas preciosas bênçãos e a oportunidade que juntos tivemos de estar aqui, neste lugar, para aprender mais sobre os princípios bíblicos que nos mostram o caminho que devemos seguir. Ajuda-nos, ó Deus, e capacita-nos
para fazer a tua sagrada vontade. Dá-nos um sábado feliz, dá-nos a oportunidade de estarmos em tua presença nesse dia, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê Sinais dos tempos. Vivemos momentos de passividade. Em nome da ética, tem muita gente deixando de ser sincera em suas relações, deixando de dizer a verdade ao seu semelhante. Em nome da chamada coerência de ideias, muitos deixam de mudar de opinião, mesmo tomando conhecimento da verdade. Apesar de a sinceridade ser desejada por muita gente, o sincero hoje parece estar se escondendo. Procura-se fazer a vontade de um ou de outro para ser aceito. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria falta do trato sincero entre as pessoas. Alguns procurariam estar de bem com todos, deixando os princípios ensinados por Deus. É preciso mais do que nunca libertação. Somente os sinceros encontrarão o caminho e procurarão viver piamente, mesmo tendo que sofrer perseguições. Sexta-feira que vem, nós vamos estudar o 4º mandamento. Lembra-te do sábado. O que vem a ser? Por que esse mandamento? Como é que se guarda o sábado? Você quer saber? Vem na sexta que vem. E você vai descobrir, para quem não sabe, que na verdade, quando você chegar aqui essa hora, você já está no sábado. Não sou louco não, vem aqui que você vai saber, Roberto. Você já vai estar no sábado. Sexta-feira que vem você vai saber por quê. Tá? Mesmo horário.